Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Carolina, sou psicóloga na Vida Mental Serviços Médicos e trabalho também em conjunto com o Dr. Elge lá nas pós-graduações que temos em parceria com a Unip. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma dúvida que me aparece bastante, que eu observo muito em sala de aula e também observo quando eu dou supervisão para outros psicólogos e também entre os meus colegas de profissão, né? Que é como que a gente faz o rastreio da depressão? Como que eu identifico isso no meu paciente? Tanto aquele meu paciente que já me buscou no contexto clínico por alguma queixa, mas que ainda não tem claro que seja um quadro de depressão, como também em outros tipos de serviço de saúde, como por exemplo, se eu estou trabalhando num CAPS-AD, como se eu sei se tem uma comorbidade psiquiátrica ali, por exemplo, com a dependência de álcool no meu paciente, que é a depressão? Ou mesmo em outros contextos, né, para aqueles que trabalham com crianças, com jovens em idade escolar, ou mesmo com idosos, a gente muito bem sabe que a depressão ela é uma das principais doenças que comete a nossa população, né, e é um dos transtornos mentais mais prevalentes em todo o mundo, né? Até vou mostrar aqui para vocês. Então é muito importante a gente conseguir tanto rastrear a depressão como fazer uma boa avaliação deste quadro de saúde mental, ok? Então, como eu estava falando para vocês, é uma das doenças mais prevalentes da nossa população, né? Por exemplo, apenas em São Paulo, no estudo que foi realizado, que se chamou São Paulo Mega City, que fez parte de um estudo mais amplo, que envolveu outros países, que foi realizado pela Organização Mundial da Saúde, foi observado que 10,9% das pessoas que viviam em São Paulo tinham apresentado pelo menos um episódio de depressão no ano anterior à entrevista. Ou seja, vejam que é quase 11 pessoas a cada 100 que apresentaram um episódio de depressão. Isso é um número muito elevado. Quando a gente vai olhar outros transtornos mentais, como por exemplo a esquizofrenia, que é 1% da população, a gente observa quanto realmente a gente precisa prestar atenção na depressão quando a gente está falando de saúde pública. E como é importante nós que estamos à frente na prática clínica, precisamos ter recursos suficientes para poder identificar e fazer uma boa avaliação de nossos pacientes, ok? Só por curiosidade, nesse mesmo estudo, né, nos Estados Unidos foi observado que 7% da população teve 12 meses de transtorno depressivo maior no último ano, né, da entrevista. Essa pesquisa, as publicações saíram em 2009, mas ela foi finalizada ali por volta de 2007. E olha que interessante, né? É mais prevalente entre mulheres, então principalmente aquelas pessoas que trabalham com esse público, com o gênero feminino, como é importante a gente estar sempre rastreando a depressão. É claro, gente, que existem várias outras populações que são vulneráveis, né? Por exemplo, população indígena, população LGBT também são mais vulneráveis aos transtornos mentais de maneira geral e também aqui a depressão. Então, como que a gente faz o rastreio? Vou tentar ser bem objetivo aqui com vocês. É muito importante que a gente tenha algum instrumento de apoio para que a gente faça um bom diagnóstico, para que a gente consiga identificar isso no nosso paciente, né? Principalmente quando a gente está no contexto de ter que avaliar muitas pessoas, como por exemplo num contexto de avaliar pessoal, ou dentro de alguma clínica, ou dentro de algum serviço público de saúde, né? É importante que a gente tenha ferramentas de apoio, né? Então a gente pode ter escalas, inventários, para nós que somos psicólogos, alguns testes psicológicos que são bem importantes para a gente avaliar a depressão. Eu coloquei alguns aqui para vocês, que são os mais conhecidos, e tentei colocar aqui o máximo possível de instrumentos multiprofissionais. Então nós temos aqui, por exemplo, as escalas de Beck, né? A gente tem o inventário de depressão de Beck, que hoje é exclusivo dos psicólogos, mas nós temos como instrumentos multiprofissionais a escala de Hamilton, PHQ-9, que eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente tem inclusive informatizado. E o que eu sugiro muito, que minimamente a gente tenha um bom domínio do SCID ou do CID, da CID, né? Que são inventários que vão fazer as perguntas já relacionando com os critérios diagnósticos. Aqui no SCID relacionando com o do DSM e do CID com o da CID-10. Então, são instrumentos que é importante que vocês
tenham, que vocês conheçam, que vocês estejam habituados aí, já treinados para aplicar, né? O SCID e o CID, como são instrumentos mais amplos, é muito importante que se faça um treinamento bem profundo para que seja realmente possível e que a gente consiga fazer uma boa entrevista com os nossos pacientes. É claro, gente, se eu quero avaliar e rastrear a depressão, eu não vou aplicar um SCID ou um CID inteiro. Eu vou aplicar apenas a parte que se refere à depressão. Ou, se eu tenho algumas hipóteses diagnósticas, ou se eu quero rastrear alguns outros transtornos, eu vou aplicar só essa parte. Não é necessário aplicar o instrumento inteiro, porque ele leva por volta de 1 hora e meia, tá bom? Tá, mas além disso, a gente sabe que a gente precisa observar outros elementos quando a gente está fazendo rastreio, que não adianta só, principalmente numa avaliação inicial, que a gente ainda está fazendo uma avaliação mais ampla, a gente nem sabe ainda se vai ser um caso de depressão. Tem outros elementos que a gente tem que observar, até porque nunca aplicar um instrumento nos fornece um diagnóstico. O diagnóstico sempre é feito pelo profissional, né? Então é importante que a gente tenha elementos para poder olhar essa pessoa e poder fazer uma boa hipótese diagnóstica, né? Então, nos casos de depressão, o que é importante a gente observar ali na nossa sessão de avaliação? É importante que a gente avalie a expressão facial e as atitudes da pessoa, né? Se a pessoa está expressando ali emoções de tristeza, de angústia, de desânimo, né? Ou uma atitude mais lentificada, poucos movimentos, mais voltada para dentro, mas como se fosse com uma baixa energia, um baixo movimento, não se movimenta muito, não se expressa muito com as partes do corpo, né? Então, uma coisa bem lentificada, né? Na questão motora. Queixas somáticas, então pessoas que trazem muita questão de dores, de ficar frequentemente doente, né? A gente sabe que na depressão tem um elemento psicossomático importante, né? Ou pessoas que estão se queixando muito de insônia ou de uma fadiga importante, ou ao contrário, né, uma hipersonia, pessoas que acabam dormindo demais, muito mais que 8 horas por dia. Também é importante a gente identificar sentimentos, né, na fala do paciente, a gente inclusive perguntar para o paciente, né, sentimentos relacionados a vazio, a desesperança, a estar aí na fossa, entre aspas, né, a não se importar mais, a achar que não tem mais importância para os outros, ou achar que as coisas na vida não têm tanta importância assim. E também aqui muito importante, né, um desinteresse muito forte para atividades que antes para essa pessoa eram prazerosas, né, essa pessoa ter uma baixa energia para fazer essas coisas, para ter contatos sociais que antes para ela eram satisfatórios e prazerosos, né, a gente observa muitas vezes esse isolamento social, cada vez mais a pessoa se afastando daquilo que antes lhe proporcionava prazer. Então, essas são outras coisas que a gente pode observar. É claro que para fazer depois um bom diagnóstico, eu vou investigar os critérios diagnósticos de algum manual diagnóstico, né? Mas num primeiro momento, para que eu levante essa possibilidade de que seja uma depressão, é interessante isso. Que eu tenho algumas escalas ali de apoio no meu consultório, onde quer que eu esteja tendo a minha prática, e que eu tenha em mente as características gerais da depressão. Tá bom, pessoal? E claro, né, acho que é uma coisa que acho que é um tanto óbvia, mas a questão do humor deprimido, né? A pessoa relatar estar triste num período longo de tempo, que isso é muito persistente, que isso é genérico na vida dela, que se atribui a tudo, né? Bom, pessoal, esse tipo de dúvida que é muito prática, que é muito frequente para a gente no nosso dia a dia e que é importantíssimo que a gente tenha claro, senão a gente não consegue fornecer um bom atendimento para os nossos pacientes. Esse é um pouco do objetivo dos cursos de pós-graduação da vida mental lá na Unip. E eu queria falar um pouquinho para vocês dos que nós temos agora as inscrições abertas, que eu sugeriria que vocês entrassem, conhecessem e, se possível, que fizessem as inscrições, né? Nós temos o de saúde mental para equipes multiprofissionais, que é um curso muito interessante, que vai passar por todas as classes de transtornos mentais, pelos diversos serviços de saúde mental, pelas políticas de saúde mental, pelas diversas técnicas, tá? Os professores são das diversas áreas da saúde mental, terapia ocupacional, enfermagem, psicologia, medicina, entre outras. É um curso muito legal, as discussões entre os alunos é muito rica, né, por serem alunos de diversas áreas, então é muito interessante esse curso. Nós temos o de terapia cognitivo-comportamental,
que é um curso que vai olhar também para as diversas classes de transtorno, para os serviços de saúde, para as técnicas, mas sempre com o olhar da terapia cognitiva, né, comportamental. Então é um curso também que está muito legal, muito prático, a gente sai com uma mão muito boa para o atendimento clínico, né. A psicologia do trânsito, que é um curso que é exclusivo para psicólogos, então aqui eu me volto mais para os psicólogos que estão nos assistindo, que é um curso muito legal que te permite depois futuramente ter a titulação pelo Conselho Federal de Psicologia para atuar nessa área do trânsito. Nós temos agora cursos que são semipresenciais também, como de neurociências forenses, de pós-graduação em neurociências na terceira idade, na infância e também independência química. Todos esses semipresenciais e todos esses, apesar de não ter relação direta com a temática da depressão, todos eles vão abordar a depressão em algum momento, porque a gente sabe que pessoas com depressão grave têm impactos jurídicos, por exemplo, no trabalho, na vida civil, né? Ou então pessoas idosas, a gente sabe que a depressão é uma das doenças mais prevalentes na terceira idade, nós temos escalas específicas para avaliar a depressão na terceira idade. E na infância também temos, como por exemplo o CDI, né? Aqui estão os links para as pós-graduações, fiquem à vontade para acessar, para entrar em contato comigo, se for necessário, tá bom? Aqui está meu e-mail, se vocês precisarem falar comigo por WhatsApp também estou à disposição. E tem aí também o contato do Dr. Elde e da Rosineide, que são coordenadores dos cursos. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, eu já estou super disponível para responder as dúvidas de vocês. E fiquem ligados no nosso próximo vídeo da vida mental, que vai ser sobre como se faz o diagnóstico da depressão. Um super abraço, pessoal. Até a próxima.